Olá! Estamos aqui hoje para a gente conversar sobre os tipos de desbloqueio emocional magnético. Eu sou Adriane Viapiana Bossa, sou diretora do Instituto Paramagnético e nós gostaríamos hoje de conversar um pouquinho tanto com os nossos terapeutas de desbloqueio emocional magnético como também com os nossos pacientes, para que a gente possa entender um pouquinho melhor como que funciona cada tipo de desbloqueio emocional magnético. Então, nós temos na realidade 8 tipos de DEM, 8 modalidades de desbloqueio emocional magnéticos. E o IPM até 2021 apresentou esses tipos de DEM em 2 cursos. Então, vem comigo e vamos lá estudar um pouquinho sobre cada curso e o que tem dentro destes cursos. No desbloqueio inicial ou desbloqueio emocional magnético básico, nós temos e ensinamos, 3 tipos de DEM. O primeiro, DEM de consultório. Adri, me explica um pouquinho melhor o que é o DEM de consultório então. Bom, o terapeuta de DEM é um profissional capacitado em buscar as informações energéticas das emoções que estão no subconsciente. E esse subconsciente, ele também é o subconsciente, como a gente estuda na psicologia, na parapsicologia, mas nós nos referimos ao subconsciente, que é a memória da membrana celular, aonde nós temos aí todas as informações energéticas das emoções que ressoam no organismo, em um determinado órgão, em um determinado sistema. Então, por exemplo, nós sabemos que no estômago nós temos uma tendência vibracional a adoecer do estômago quando nós temos emoções aprisionadas, como a preocupação, o nervosismo. Então, o DEM de consultório, ele vai buscar nessas informações todas as emoções que estão relacionadas à falta de saúde dos nossos órgãos. Coração, fígado, baço, pulmões, rins, órgãos sexuais, glândulas, com todo o nosso corpo. Inclusive, quando nós temos uma dor referida, por exemplo, no cotovelo, no ombro, no joelho, pode ter emoções aprisionadas aí. Essas informações geram um campo vibracional energético que estimula os nossos neurônios e muitas vezes desenvolve a dor ou um outro sintoma como no estômago azia, refluxo. Então tudo isso o terapeuta de DEM vai buscar de maneira muito sutil no DEM de consultório, no organismo do paciente, como que conversando com cada célula, com cada órgão, para que essas emoções sejam liberadas. E nós liberamos as emoções através de um complexo, um protocolo de ímãs e também uma técnica da bioenergética que está relacionada com comandos e hologramas. Então, assim nós tratamos do DEM de consultório, os terapeutas que atendem os pacientes. Também nós temos o segundo tipo de DEM que é ensinado no curso básico, que é a variante do DEM. Então, essa variante do DEM, ela nasceu de uma necessidade de integrar o desbloqueio emocional magnético a uma parte do biomagnetismo medicinal, aonde o Dr. Góes nos ensinou a buscar se existiam problemas emocionais naquele organismo e buscar como tratá-los. Então, buscava a psicologia, a constelação familiar, o reiki, a parapsicologia, enfim, direcionava o paciente para alguma técnica para que ele pudesse ser atendido. E a variante do DEM nasceu justamente para integrar essa parte, para que a gente pudesse fazer alguma coisa para o nosso paciente ali. Porém, ela acabou servindo para inúmeros fatores. Nós utilizamos a variante do DEM quando nós precisamos liberar as emoções que estão relacionadas com algum problema biológico que a pessoa tenha, precise de um biomagnetismo, mas também necessita de um desbloqueio emocional. E esse nosso paciente muitas vezes não tem condições de fazer o pagamento, por essa outra terapia. E a gente sabe que a prioridade do corpo, nesse caso, era o biomagnetismo.
Então, nós utilizamos a variante do DEM. Eu sempre digo, né, DEM de presente, a variante do DEM para os familiares, para os amigos, para aquelas pessoas que não podem pagar um atendimento de biomagnetismo e que necessitam de um desbloqueio emocional. A variante do DEM, ela aborda, né, essas informações energéticas das emoções de uma maneira muito, como que eu diria, muito, não é brusca, mas ela é ágil, muito rápida. Ela não permite que durante a terapia haja no nosso paciente aquela conexão com o momento que ele vivenciou, onde foi aprisionada aquela emoção. Como quando a gente faz um desbloqueio emocional magnético de consultório, né? Então ali a gente vai conversando com o subconsciente. Aqui na variante do DEM, não. A gente vai, limpa as informações, joga fora e sai, né, do campo energético daquele paciente. Então a variante do DEM, ela aborda todas essas questões. Também nós temos aí, e não que a variante do DEM não possa ser utilizada sozinha, pode nós utilizarmos ela como uma terapia isolada. A variante do DEM acabou fazendo nascer um outro tipo de desbloqueio emocional, que é o DEM de relaxamento. Então, no curso básico, a gente ensina DEM de consultório, a variante do DEM e o DEM de relaxamento. O DEM de relaxamento serve para aquele paciente que chega no nosso consultório, que ele está com o copo cheio de estresse, ele está assim, com raiva de alguma coisa, não consegue resolver alguma coisa e não consegue se controlar. Então, também para aquela pessoa mais depressiva, ou que passou por um trauma e que o organismo não tem condições de um DEM de consultório, onde você vai ali, né? Tais emoções foram aprisionadas em tal idade. Então a pessoa não tem condições de se conectar com isso. O DEM de relaxamento, ele vai buscar dar ao organismo físico baixar a sua entropia, o seu estresse, relaxando o corpo a nível muscular, a nível glandular, energeticamente diminui a frequência vibracional de estresse, ou de raiva, ou de medo, ou de preocupação, para que a pessoa consiga ter um momento de lucidez, um momento de paz na sua mente. Então a gente prepara o organismo para que a gente possa entrar nas informações energéticas das emoções do subconsciente, na memória ali da célula, e a gente possa liberar todas as emoções relacionadas com os órgãos, sistemas, de maneira muito tranquila. Por isso que chama DEM de relaxamento, porque nós vamos relaxar através de comandos de bioenergética, nós vamos estimular o sistema energético, neuropsicofisiológico a excretar, a expurgar essas emoções, e depois nós vamos tratar das emoções positivas, inserindo naquele organismo frequências energéticas dessas emoções que façam com que a pessoa tenha paz, tenha sossego mental para tomada de decisão. E aí depois, claro, né, um DEM de consultório vai ajudar a pessoa aí a aprofundar o seu autoconhecimento, porque a maior vantagem do DEM de consultório é justamente esse autoconhecimento, esse autodescobrimento e a possibilidade de tomada de decisão consciente. Então essas 3 ferramentas ou esses 3 tipos de DEM nós ensinamos no curso básico. E depois nós temos o curso avançado de desbloqueio emocional magnético, onde a gente vai ter mais 5 modalidades de DEM, mais 5 tipos de DEM. Então a gente vai ter o tratamento dos ciclos emocionais, número 1, número 2, o tratamento de traumas emocionais, número 3, o tratamento e encerramento de contrato de lealdade, o tratamento de inclusão sistêmica e o tratamento de conflito de relacionamento. Então, antes, até o ano passado, a gente tinha também ali o desbloqueio imobiliário, mas agora a gente, né, pela quantidade de conteúdo e para que a gente possa ministrar um curso direcionado, a gente retirou o desbloqueio imobiliário para que a gente possa fazer um curso separado. Então, teoricamente,
dentro de 2 cursos, são 8 modalidades, mais o DEM imobiliário. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essas ferramentas ou esses tipos de DEM dos cursos avançados. Nós temos aí o tratamento de ciclos emocionais, e o ciclo emocional, quem não os vive, né? Quem não conhece alguém ou já não vivenciou, já não evidenciou na sua vida repetições de eventos. Eu troco de trabalho e o meu chefe é sempre chato. É sempre cri-cri, a gente fala, né? Eu troco de relacionamento amoroso e o meu parceiro tem sempre os mesmos problemas. E parecia que lá no namoro não tinha. Pessoas, né, que têm conflitos onde gerações após gerações aparece um traço de repetição. Por exemplo, aborto, dificuldade, né, de engravidar, infertilidade, né, no geral como um todo, transtornos, problemas, problemas relacionados a toda a família tem lá os seus, as suas criaturas, né, os seus seres ali integrantes com algum tipo de vício, né? Então são situações que se repetem ciclicamente. Então nós temos ciclos emocionais que eles são nossos, que nós geramos a abertura de um ciclo emocional num momento emocional vivido na nossa infância, na nossa gestação, quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. E esses ciclos emocionais, quando eles estão abertos, ou seja, o ciclo está sempre girando, levando a pessoa à repetição de algo na sua vida, que pode ser tanto na vida financeira, como na vida amorosa, como na vida vocacional, a pessoa não consegue encontrar um lugar ao sol onde ela é feliz trabalhando. Então, pode estar relacionado com um ciclo emocional, algum trauma ou um momento emocional vivido, aonde ficou impactado ali uma emoção ou uma sensação de fracasso, impotência, insegurança, preocupação. E aí, desde que aquele ciclo foi aberto, se impregnou no cérebro nosso um circuito neural de prioridade. Então, sempre que a pessoa enxerga um evento parecido na vida, a pessoa simplesmente reage da mesma maneira com o que aquele ciclo lhe determinou. Então, o que o terapeuta faz? Ele busca evidenciar aonde que está aberto o ciclo. E nós vamos nas emoções primárias, o medo, né? Nós temos ciclos do medo, ciclos na raiva e ciclos na tristeza. Então, ali nós vamos buscar tratar esses ciclos emocionais. E aí, nós temos também, tô falando muito rápido, né? Devagar aí. Nós temos também o tratamento de traumas emocionais. Os traumas emocionais são momentos impactantes da nossa vida que acontecem em momentos inesperados. Quem não os vive, né? E nós também não temos tantos traumas emocionais assim. E cada ser interpreta um momento da vida como trauma ou não, dependendo de como aquele momento é registrado naquele organismo. Então, nós vamos buscar evidenciar aonde que aconteceu o trauma, qual foi a idade, quais as emoções envolvidas e liberamos aquelas emoções. Também nós temos o encerramento de contrato de lealdade. Os contratos de lealdade, eles estão relacionados com episódios, né? Onde geralmente na nossa infância nós nos identificamos, nos parcializamos, julgamos um lado e nos parcializamos para com o outro lado. Pode ser o lado sistêmico materno, o lado sistêmico paterno, pode ser com um irmão, pode ser com tio, com pai, com mãe, com avô, com avó. Então acontece aí um momento de identificação por julgamento, onde que naquele instante essa energia informacional sistêmica meio que coloca naquele ser o fardo, a dor daquele que também passou por aquilo que está sendo julgado. Então, por exemplo, tem papai e mamãe tem uma briga. A gente é criança ali e a gente fica com raiva do papai e fica do lado da mamãe. Então a gente exclui o papai
e a gente se alia à mamãe. E isso gera um contrato de lealdade, aonde a mãe também, né, energeticamente, ela utiliza essa criança para afetar o pai, e assim se gera um problema para a vida, né? Então lá no futuro essa criança provavelmente vai ter dificuldade, né? Ela cresceu, vai ter dificuldade de vivenciar experiências amorosas, porque ela tem medo de vivenciar aquilo que ela viveu quando era criança. Nós temos contratos de lealdade que são com pessoas de gerações anteriores, que vêm, né, dentro desse sistema informacional sistêmico, né? A gente tem doenças hereditárias, tem doenças genéticas que se manifestam, por exemplo, a cada 2 gerações, a cada 3 ou 4 gerações, né? Então, isso até a própria ciência entende isso, né? E esse registro, ou então, dessas genéticas, ainda tem aquelas que acontecem só se nasce menina, só se for menino, né? Então, tudo isso está relacionado com contratos de lealdade. Isso é evidenciado, então, na terapia, durante o atendimento, e esses contratos, então, nós conseguimos estimular o corpo para que eles sejam liberados através da consciência do mesmo. E aí a pessoa entendendo, compreendendo, ressignificando o motivo pelo qual ela está passando ou vivenciou algum problema, ela tem a capacidade de mudar o rumo da sua história. Também nós temos aí o tratamento de inclusão sistêmica, né? Então, dentro do DEM, muitas vezes, já no DEM básico e também nos contratos de lealdade, a gente evidencia, né, aqueles seres que acabaram sendo excluídos do sistema familiar, seja ali um aborto não premeditado, mas muitas vezes a gente não é o primeiro filho, a gente é o segundo ou terceiro, e a gente se coloca no lugar do primeiro, né? Porque a nossa mãe muitas vezes teve um aborto lá no comecinho da gestação, e aquela gravidez não é considerada na família, então você se sente primogênito, mas cada ser tem que estar no seu lugar. Então nós conseguimos evidenciar esses excluídos, e nós temos com um comando de bioenergética a quebra de um contrato de lealdade também, nos colocarmos no nosso lugar conscientemente, para que a gente viva ali, né, nesse caso como terceiro membro, né, filho, para que a gente não seja cobrado como o primeiro, porque o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro, né? E aí também nós temos o tratamento de conflito de relacionamento, e é tão importante isso, a gente tratar os conflitos de relacionamento, que são coisas diárias, onde nós temos convivência social, onde nós temos pessoas que têm conflito. O problema não é ter conflito, o problema não é não saber gerenciar os conflitos, e muitas vezes isso acontece porque nós não sabemos determinar o nosso território, o território do colega, o território do filho, o território do marido, e nos colocamos no lugar de outro. Quantas vezes que a gente vê conflito de relacionamento familiar porque um filho, né, se acha mãe, uma filha, né, se coloca no lugar da mãe, um filho no lugar do pai, e aí gera um conflito, quer gerenciar algo que não está na sua competência. No nosso trabalho, quantas vezes não tem problemas de relacionamento entre os colegas de trabalho, e ali muitas vezes é determinar o território de cada um, aprender a identificar quais são os eventos onde vale a pena eu entrar no território do outro porque eu quero conquistar algo, e quando eu tenho que recuar, né? E não é que eu estou invadindo o território do outro porque eu quero roubar algo dele, não, mas muitas vezes nós precisamos entrar no território do outro para ajudar, para servir, mas se a gente não conhece o território para que a gente possa ajudar, por exemplo, às vezes a gente quer dar um conselho para alguém, mas qual é o meu comprometimento com isso? Por que eu estou querendo ministrar esse conselho para aquela pessoa? Eu gostaria de vivenciar a vida dela, eu estou querendo ajudar. De onde que eu tirei esse conselho? Eu tenho o direito de invadir a privacidade alheia para dar um conselho? Então, e não estou dizendo que não tenha, mas a gente tem que saber quando, quanto, por quê. E então a gente acaba gerenciando essas possibilidades da nossa vida de poder nos colocar no nosso lugar e ser feliz, sem gerar tanto conflito dentro de nós, porque isso gera conflito, né? Interno, a gente não saber o que fazer, por que fazer, viver brigando com o chefe, viver brigando com o colega, viver brigando com a mãe, pra quê, né? Como gerenciar isso? Como administrar? Onde encontrar a solução?
Então, para isso que vai servir então o tratamento de conflito de relacionamento. E aí, né, a novidade para 2022, como eu falei para vocês, é justamente o DEM imobiliário, que vai ser uma ferramenta única, né, desmembrando ali daqueles conceitos de primeira geração, segunda geração que a gente tinha, porque ministrava o curso junto com o DEM de pessoas, vamos assim dizer, a gente vai traduzir tudo isso para uma linguagem técnica relacionada ao DEM imobiliário. Então convido vocês a nos acompanharem nas mídias, porque logo vai sair a data do DEM imobiliário, e se inscrevam, né? As vagas vão ser limitadas porque nós vamos ministrar online, ao vivo, pelo Zoom, e aí nós temos um limite de pessoas que podem entrar no Zoom, tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, coloquem aqui embaixo. A gente está nas terças-feiras, às 7h30, sempre aqui nesse canal do YouTube da Par Magnético, para ministrar algo novo relacionado ao biomagnetismo medicinal, ao desbloqueio emocional e a todas as terapias magnéticas, porque 2022 a gente tem novas terapias aí que estão sendo construídas, o curso está sendo construído para que a gente possa ministrar, que é a epigenética, o NPN, o DEM de imobiliário, né? Então fiquem ligados aí para que a gente possa, vocês possam, né, curtir e aproveitar todos esses conhecimentos novos. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que nós falamos, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo no vídeo, pode também ir lá no YouTube, no Instagram do Instituto Par Magnético, deixar pergunta pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder, sanar as dúvidas. E também, se vocês tiverem aí ideias, né, para que nas terças-feiras fiquem recheadas de conhecimento, deixem as suas ideias. Adri, fala de tal coisa, preciso de tal conteúdo, pode aprofundar aqui, que a gente vai estar disposto a ajudar aí a todos os biomagnetistas e terapeutas de DEM. Lembrando também que está encerrando as inscrições da pós-graduação de biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde. Todo biomagnetista, né, que tem ali esse ímpeto de estudar mais, de aprender mais, de se aprofundar nos conhecimentos da área da saúde para aplicar o biomagnetismo, venha fazer a inscrição da pós-graduação, que não tem como não ser feliz com ela. Grande abraço para vocês, contem comigo sempre.